Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falarmos de Jesus, em seus ensinamentos, tudo aquilo que ele traz para nós e seguindo aquilo que nós estamos estudando, a sequência do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Neio Lúcio. Nós vamos trazer hoje a lição número 7, que diz: o maior servidor. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco e nos acompanhe em toda essa leitura e as explicações que a gente vai fazer logo a seguir, tá bom? E uma boa noite para todos, né? A lição é a número 7 do livro, que diz o seguinte: o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, o servo contra os mordomos. E, não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, de que se fazia, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram o fantasma de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente,
Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. É interessante, meus irmãos, quando Jesus fala aqui nesse final, mas aquele que educa o Espírito Eterno. O que Jesus fazia? Quando ele falava, ele não falava para aquelas pessoas, aqueles corpos que estavam ali presentes. Ele falava para o Espírito Eterno, porque aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ou seja, aqueles espíritos, como nós, são espíritos eternos, guardarão tudo aquilo da sua mente espiritual, guardarão todos aqueles ensinamentos que o mestre estava passando para eles naquele momento. Por isso que a doutrina do mestre dura até hoje e durará para sempre. Então, quando foi feita essa pergunta por Filipe, qual que é o maior servidor? Esses exemplos que Jesus deu está muito claro para nós. As pessoas chegavam e apenas falavam para aquelas pessoas: vamos combater, vocês têm que defender o território de vocês. Isso dava luta. Mas muitas pessoas morriam, até internamentos, mas tudo continuava igual. Aí chega um político, olha só que situação, que exemplo que Jesus deu naquela época. Chega um político, divide todas as pessoas, joga uns contra os outros, né? Ele dá o exemplo aqui, moços contra os velhos, os mais ricos, mais pobres, faz aquela divisão toda entre as pessoas todas ficam magoadas umas com as outras, porque nessa divisão ninguém ganha, todos perdem, né? Nós temos muitos exemplos disso, infelizmente até hoje está acontecendo. Essas lições são todas muito atuais, porque tudo está se passando aqui. Depois ele fala que vem um filósofo cheio das teorias, né? Ele vem tentando explicar, cria um monte de teorias diferentes, um monte de crenças diferentes e divide as pessoas ficam tão confusas. Por quê? As pessoas não estavam preparadas para receber determinados ensinamentos. As pessoas queriam algo diferente.
Mas aquela pessoa, por mais estudo que ela tivesse, por mais que a filosofia seja uma coisa fantástica, você tem que ter um preparo dessas pessoas. A mente tem que estar preparada, o ser tem que estar evoluído mais intelectualmente para que você possa aprender e absorver essas lições, o que não era o caso. As pessoas ficaram tão confusas, ele fala até que as pessoas começaram até a duvidar da própria existência delas. Olha que interessante, né? Quando ele fala isso aí. Depois ele vem com um sacerdote de qualquer dominação religiosa, não importa. Aí vem cheio de rituais, de regras, de vestimentas, de roupa, ensinando as pessoas um tipo de adoração que não era condizente, né, com aquelas pessoas. As pessoas ficam ainda muito mais assim perdidas com aquilo ali. E aquilo tudo passa, aí que tudo continuou, tudo igual. As pessoas estavam ali à busca de algo para elas internamente, de uma que pudessem evoluir internamente essas pessoas. E elas estavam ali perdidas, e as doenças continuavam ali, todo tipo de problema entre as pessoas, disputa entre as pessoas continuava. Até que ali aparece uma pessoa simples, não trazia coisas para guerrear, nada para dividir pessoas, nem ensinando e querendo impor a sua maneira de pensar para ninguém. Ele simplesmente chegou e começou a fazer a sua parte. Pegou aquele pedaço de terra que ele tinha, logicamente, quando Jesus fala isso, é tudo dentro de um simbolismo muito grande. Ele pegou aquelas terras dele, começou ali a plantar e tal, e coisas frutíferas, coisas que árvores, flores, tanto para a beleza como também para a utilidade, que seriam as plantas frutíferas, né? Então ele começa a fazer aquilo ali e, logicamente, as pessoas daquele lugar, vendo aquilo ali, elas começaram, como é que faz isso? Como é que faz? E ele ensinava as pessoas todo aquele procedimento, aquelas regras, como é que se fazia as coisas de uma maneira boa, passando para as pessoas, ensinando as pessoas aquilo. E nas horas vagas, assim, vamos dizer, depois do dia de trabalho, conversava com as pessoas, sentava, ensinava uma série de coisas da sua vivência própria, mas sem impor nada a ninguém, sempre fazendo ali com a boa vontade, com a maior boa vontade. E logo, o que ele fez? Ele começou a ensinar essas pessoas, fez uma escola, ou seja, isso traz a evolução para as pessoas, uma evolução intelectual. Esse exemplo aqui é porque ele viu que as pessoas não tinham preparo até para entender aquilo de que ele estava ensinando. Não adiantava passar técnicas avançadas, filosofias avançadas, não adiantava nada disso, que as pessoas não tinham preparo intelectual para isso. Então, a coisa é começar tudo pela base, para ensinar pela base. Nós, quando entramos na escola para aprender, ninguém chega na primeira série e vai passar trigonometria, vai passar física, química. Não. Ninguém sabe nem ler, nem escrever. Que adianta você querer ensinar matérias mais difíceis? Então, tudo é gradual na nossa vida. Tudo vai de passo a passo. Assim como a nossa evolução. A nossa evolução era no pulo de degrau. Não existe isso na evolução nossa, pular degrau. Não, nós temos que passar por todos os degraus que temos na nossa vida para aprender. Ninguém está na quinta série e vai pular para a oitava série. Vai ter que passar pela sexta, pela sétima, para chegar a entender os ensinamentos. Então isso é gradual. Isso é na nossa vida espiritual também. Ninguém vai passar para degraus mais avançados se não passar por aqueles iniciantes. E ali nós vamos aprendendo. Vai depender, evidentemente, por que existe toda essa diferença entre as pessoas, tanto por vivências diferentes, mas também
por esforços de cada um. Se eu passar essa minha vida toda aqui, não querer aprender nada, é meu direito. Não quero aprender nada, quero ficar parado, né? Batendo passo, não fazer exatamente nada. Ah, vou sair, só vou para bares, só vou para farras, só vou para festas, ou eu vou ver uma vida desse jeito. É direito meu, do meu livre-arbítrio. Mas eu vou ficar estacionado na minha evolução. Então, sabendo disso, que Deus nos criou para sermos, nós somos perfectíveis, ou seja, para atingirmos a perfeição, para que eu vou ficar esperando? Para que eu vou perder tempo, né? Quando nós sabemos que nós temos essa vida aqui para evolução. Tudo que nós aprendermos nesta vida, levaremos para outra vida, né? Para a próxima vida. Como dizia Jesus, para entrar na outra vida. Nós entraremos na outra vida com todo o aprendizado que nós tivermos nessa. Eu posso estar com 80, 90 anos. Se eu quiser aprender alguma coisa, algum curso, alguma coisa, eu vou aprender, eu não vou perder esse ensinamento. Ninguém perde os ensinamentos que adquire. Então vamos estudar mais e mais e mais, porque não perdemos nada. Então esse exemplo que Jesus dá é isso aí, nós temos que começar por uma base, lentamente, mas sempre avançando, sempre interessados em aprender, porque vai depender do esforço próprio, da boa vontade de cada um de nós, essa evolução. E o mundo, ele só vai evoluir se cada um de nós evoluirmos juntos. Nós podemos pensar, lá no outro país está em guerra. Infelizmente, nós estamos aqui, a gente não pode fazer muita ação, mas podemos fazer sim. Fazer uma prece por todos eles, pelos dirigentes, pelas pessoas que estão ali, para que clareiam os seus espíritos, que tenham bondade de enxergar que aquilo ali é uma coisa inútil, é uma disputa inútil que não vai levar as pessoas a nada. Aparentemente é só uma luta pelo poder terreno, que não vai adiantar de nada. Nós podemos fazer isso. E aqui, próximo a nós podemos fazer muita coisa. Não só prece por aquelas pessoas, quando nós sabemos de algum irmão nosso que está em alguma dificuldade, ou dificuldade espiritual, ou dificuldade material, ou alguma doença, ou alguma coisa, nós, tanto pelo lado prático, que podemos fazer visita a essas pessoas, como nós podemos também fazer muitas preces por essas pessoas e pedir no nosso meio religioso para fazer prece para aquelas pessoas, porque a força de cada um de nós reunida, ela terá uma força muito maior, vai acrescentar muito mais nas nossas preces. E a nossa prece feita para os irmãos tão distantes, ela chegará até eles. Né? Nós já falamos aqui em outra gravação, em outro vídeo, que a prece, o nosso pensamento, ele é difundido, ele é divulgado pelo fluido cósmico universal, ele chega a qualquer parte do universo. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Então, que quando nós falamos, a nossa voz, o som, se propaga pelo ar que está aqui, né? Pelo ar que está aqui entre nós. Agora, a prece, ela vai pelo fluido cósmico universal, ela atinge todo o universo, porque todo o universo está preenchido por esse fluido cósmico. A gente pode detalhar isso em outro vídeo que nós fizermos, né? Mas então, aí Jesus, quando fala aqui, ele deixou tudo isso para as pessoas. Então, se ele saísse daquele ambiente, essa pessoa que chegou fazendo toda essa divulgação, todos os ensinamentos, né? E ele fala aqui que viçavam em volta dele a saúde e a paz, porque todas as pessoas viram que dependia de cada um, o bem-estar comum dependia de cada um deles.
Então, a saúde e a paz, porque as pessoas estavam ocupando a sua mente com coisas boas, voltada para o bem. Isso traz a saúde mental para as pessoas, a fraternidade e as bênçãos do serviço, porque as pessoas estavam se ocupando. E quando as pessoas não se ocupam com o serviço, fazer alguma coisa, elas têm um tempo suficiente para fazer coisas que não prestam, coisas do mal. Né? É criticar as pessoas, é falar, e elas estão perdendo o seu tempo. Então ele fala aqui, a prosperidade e o contentamento de viver. Então as pessoas estavam mais alegres, né? Vendo que elas estavam prosperando, dependendo do esforço de cada um. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, esse servidor, a defesa era boa, que todas as pessoas estavam unidas ali para defender aquilo que eles estavam criando, né? A política ajudava, então eles discutiam entre si de uma maneira mais irmã, tudo aquilo que podia melhorar o setor deles. A filosofia era preciosa porque os ensinamentos básicos estavam feitos, as pessoas poderiam compreender tudo aquilo que estava se passando com elas, entre elas, e o sacerdócio era útil, ou seja, a maneira como ele ensinava, a maneira como ele explicava para as pessoas, né? Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal, cada um fazendo sua parte, no bem de todos, ou seja, de toda aquela comunidade se aproveitava daquele bem. Então, no final, Jesus chega e fala para eles. Todo mundo ficou quieto, ali, observando o mestre. O mestre sempre dava aquela pausa, permitindo as pessoas raciocinarem sobre aquilo que ele estava explicando, né? Dava tempo da pessoa pensar ali, né? Na sua mente, dentro da compreensão de cada um. Porque todos nós, cada um de nós, compreendemos à medida do nosso intelecto. Por isso que nós temos que estudar para sempre aumentar esse poder do entendimento daquilo que tá se passando. Quando eu vou numa palestra de qualquer característica, ou do trabalho, ou religiosa, ou o que for, qualquer ensinamento, eu tenho que ter um preparo para absorver aquilo que tá sendo ensinado. Então ele arremata no final, quando ele esperou que as pessoas absorvessem todo o ensinamento, ele fala assim, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Porque se eu trabalho, se eu tenho um rendimento, eu posso proporcionar um bem ao meu corpo. Ou seja, eu posso me alimentar melhor, eu posso vestir, posso morar num lugar mais condizente com aquilo que eu produzo. E a mente das criaturas, eu posso tirar uma folga, uns dias para descansar, eu posso, aquele momento da minha leitura, e isso ajuda as pessoas, a mente das pessoas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, olha que importante, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então ele encerra dessa forma magistral, como o mestre sempre fez nos seus ensinamentos. Então, meus irmãos, que essa lição de hoje sirva para todos nós como um incentivo, como um alento, para que a gente possa cada vez mais prosperar na nossa vida. E assim atingirmos aquele objetivo que nós estamos aqui neste planeta vivendo, que é a evolução. Temos que evoluir em todos os aspectos. O aspecto material, o aspecto intelectual, principalmente no aspecto espiritual. Uma boa noite para todos e vamos pensar, vamos refletir sobre isso tudo. Até mais.